Vamos a alguns exemplos sobre o cálculo do mínimo múltiplo comum, conhecido como MMC, de dois ou mais números. Primeiro, significado disso: mínimo ou menor, múltiplo comum de 6 e de 8 que eu tenho aqui no exemplo. O que é isso? Significa encontrar um número que é ao mesmo tempo múltiplo do 6 e do 8, que não seja o zero e que seja o menor possível. Eu tenho vários caminhos para fazer isso. Um deles, já que os números aqui são pequenos, é escrever os múltiplos de 6, a tabuada do 6, grosseiramente falando, 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36. Isso continua infinitamente. Escrever os múltiplos de 8, 0, 8, 16, 24. 32, 40 e vai embora. Tirando o zero da brincadeira, porque o zero é múltiplo de qualquer número natural, procurar o primeiro número que está nestas duas sequências ao mesmo tempo e aí facilmente você vai procurando e vai achar quem? O 24. Então, o MMC, o menor número que é múltiplo de 6 e de 8 ao mesmo tempo, ou seja, o MMC de 6 e de 8 é 24. Pronto, achei. Mas a ideia agora é a seguinte: se os números não forem fáceis, como 6 e 8, como eu posso fazer? Porque escrever as tabuadas, escrever a sequência de múltiplos, é muito trabalhoso se o número for grande. E aí eu tenho uma técnica que é a técnica da decomposição simultânea em fatores primos. Eu vou usar esta técnica com números pequenos, o 6 e o 8, para que depois possamos entender e aplicar em números maiores. A técnica é a seguinte: eu escrevo o 6 e o 8, separados, por exemplo, por vírgula, coloco aquela barrinha que você já conhece da decomposição em fatores primos, e eu vou usar aqui somente números primos que dividam pelo menos um dos números envolvidos. Quer dizer, o menor número primo é 2. Eu consigo dividir pelo menos um desses aqui por 2? Sim, eu consigo. Então, eu vou colocar o 2. Agora, eu vou efetuar as contas. Com cada número, 6 divide por 2? Sim. Quanto dá? 6 dividido por 2 dá 3. Então, abaixo do 6, eu coloco 3. Faço de novo com 8. Pergunto, 8 divide por 2? Sim. E quanto que dá? 4. Então, eu ponho abaixo do 8 o 4. Ok. Vou começar de novo. Eu pergunto, algum desses números que eu tenho aqui, o 3 e o 4, dividem por 2? Por quê? Porque eu já estava dividindo por 2, eu vou continuar tentando por 2. Dividem por 2? Sim, o 4 é número par, divide por 2. Então, eu vou escrever o 2 aqui. 3 divide por 2? Não, 3 não divide por 2. Então, eu copio o 3, eu não efetuo a divisão. Ponho a vírgula e pergunto de novo. 4 divide por 2? Sim, eu já sabia. E quanto dá? Dá 2. Ok. Agora, eu continuo mais uma vez. Algum desses números aqui ainda divide por 2? Sim, o próprio 2. Então, vou pôr o 2 aqui. E pergunto, 3 divide por 2? Não. Então, eu copio o 3 embaixo. Pergunto para o outro número, o 2. 2 divide por 2? Sim. E quanto que dá? Dá 1. Então, eu ponho 1 aqui. Agora, eu já sei que para este número aqui, eu não vou continuar me preocupando em dividir, porque o número 1 não divide por outro número, a não ser o próprio 1. E eu só quero dividir por número primo. 1 não é primo. Bom, restou então quem? Restou o número 3. 3 divide por 2? Não, então já acabaram os dois, eu não vou precisar mais tentar dividir por 2. Qual é o próximo número primo? O próximo número primo é 3. 3 divide por 3? Sim, 3 divide por 3. E quanto que dá 3 dividido por 3? Dá 1. Eu ponho 1 aqui embaixo. O outro 1 que eu já tinha, eu vou repetir simplesmente, porque eu não consigo dividir. Ah, mas aqui também é 1. Quer dizer que eu não consigo mais dividir nenhum desses. Sinal de que este procedimento já acabou. E é só eu concluir agora fazendo a multiplicação de todos os números que apareceram aqui e eu vou achar o MMC. Quero dizer, o MMC que eu estou procurando, que é do 6 e do 8, é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Vamos lá? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Vamos fazer a conta. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24.
Ou seja, concluindo bonitinho aqui, MMC de 6 e de 8 é igual a 24. Opa! É o mesmo número que eu encontrei aqui. Deu certinho. O porquê deste procedimento funcionar tem uma explicação relativamente simples, mas nós não vamos fazer aqui. Você pode procurar ou em outro momento, se houver oportunidade, eu coloco para você. O fato é, para 6 e para 8, escrever a sequência de múltiplos é simples e eu chego rapidamente ao MMC. Por outro lado, fazer este procedimento vai me ajudar quando os números aqui forem maiores e vamos fazer um exemplo disso agora. Vamos calcular o MMC, ou seja, o menor múltiplo comum dos números 80 e 120. MMC de 80 e 120, quanto será que dá? Evidentemente não é pequeno. Ficar escrevendo os múltiplos de 80 e de 120 pode me dar um trabalho, eu posso errar nessa sequência facilmente. Se eu errar um número na sequência, eu erro tudo. Portanto, vale a pena usar um método um pouco mais organizadinho, que é o método da decomposição simultânea em fatores primos. Coloco os dois números e vou trabalhar com as divisões sucessivas. Vamos lá. Lembrando, os números primos, pelo menos os primeiros. Primeiro número primo é o 2, falando de números naturais, hein, gente? Depois o 3, depois o 5, 7, 11, continua. Se precisar mais, a gente procura mais. Muito bem. De preferência, qual é o menor número primo que divide pelo menos um dos dois números? Pode dividir os dois, mas tem que dividir pelo menos um deles. Os dois números são pares, então não tenho dúvida, vou começar dividindo por 2. 80 divide por 2 dá 40. 120 dividido por 2 dá 60. Joia! Continuo com números pares, não vou perder tempo. Divido por 2. 40 dividido por 2 dá 20, 60 dividido por 2 dá 30. Legal, ainda dá para dividir por 2. 20 por 2 dá 10, 30 por 2 dá 15. Legal, agora veja, esse divide por 2 porque é par, esse não tem problema. Continuo dividindo por 2 e vamos lá, 10 dividido por 2 dá 5. 15 dividido por 2 não divide, então eu copio 15. Claro, estamos falando de divisões exatas. Muito bem. Vou continuar dividindo por 2? Não. Esse número é ímpar, esse número é ímpar. Agora, nenhum deles divide por 2. Depois do 2, quem é o próximo número primo? É o 3. Então, vou dividir por 3. Espera aí, tem que perguntar. Será que algum deles divide por 3? O 5 divide por 3? Não. Mas, o 15 divide por 3? Sim. Então, vou sim usar o 3. 5 divide por 3? Não. Então, copio aqui embaixo. Vírgula. 15 dividir por 3? Sim. Quanto que dá? 5. Ok. Agora, vamos lá. Algum deles ainda divide por 3? Claro que não. Então, vou tentar quem? O 5. E é óbvio que eu vou usar o 5, porque o 5 só divide por 5. Coloco lá o 5. 5 divide por 5? Sim. Quanto que dá? 1. 5 divide por 5? Sim. Quanto que dá a divisão? 1. Chegou em 1 para todo mundo, quer dizer que esse procedimento acabou, mas a resposta ainda não está dada. A pergunta é essa, qual é o MMC de 80 e 120? E aqui, o que eu tenho é que o MMC de 80 e 120 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, que é justamente o que a gente estava procurando. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. E, fazendo a conta, eu vou achar 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 3, 48, e 48 vezes 5 dá 240. Essa conta dá 240. Quer dizer o quê? Que o MMC de 80 e 120 é igual a 240. Quer dizer também que, se eu escrever a sequência de múltiplos, ou seja, a tabuada do 80, escrever a tabuada do 120 e procurar o primeiro número, que não seja o 0, que está nas duas tabuadas ao mesmo tempo, quem é que eu vou encontrar? O 240. É isso aí, treine, exercite. Até o próximo vídeo.